O medo não é apenas um instinto primitivo de sobrevivência. Ele é um buraco sem fundo na psique humana, uma névoa que se insinua pelas frestas da lógica e da razão, se alimentando do que não podemos explicar. Ele nos mantém acordados, faz o coração disparar diante de uma sombra imóvel, nos convence de que estamos sendo observados, mesmo quando estamos sozinhos. Mas o medo, em sua essência mais perversa, não está no que se vê, e sim no que se esconde. O que existe no escuro? O que acontece quando você fecha os olhos e o mundo à sua volta continua a sussurrar seu nome? Em certas casas, certas histórias, o medo não é uma ilusão. Ele é real. Ele é herdado. Em São Luís, Maranhão, uma cidade de casarões coloniais e becos estreitos, cercada por umidade e um calor abafado, existem lendas sobre propriedades que guardam segredos inconfessáveis, mas nenhuma se compara à Casa Montenegro, uma mansão de arquitetura neoclássica, janelas sempre cerradas e corredores que parecem se alongar nas sombras. A família Montenegro, dona de terras e de uma fortuna que atravessou séculos, era vista como um pilar da cidade. Mas todo império tem seu preço, e para os Montenegro esse preço foi pago com sangue. Foi ali que, após a morte do patriarca, a herança se tornou uma sentença de morte. Quando o barão Álvaro Montenegro morreu, sua fortuna foi deixada para os 3 herdeiros, Heitor, Isabela e Arthur. O testamento, no entanto, trazia uma cláusula macabra. Para receberem suas partes, deveriam morar por um ano na mansão da família, sem jamais sair. O motivo era desconhecido, mas um aviso assombrou os irmãos. Se alguém abandonasse a casa antes do prazo, sua parte da herança desapareceria como se jamais tivesse existido. A princípio, a condição parecia absurda, mas a riqueza da família falava mais alto. Contra o bom senso, eles decidiram ficar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A casa era imensa, silenciosa e carregava o cheiro de madeira antiga, misturado com um perfume doce e envelhecido que ninguém conseguia identificar. Porém, a tranquilidade logo se transformou em inquietação. O primeiro a notar algo estranho foi Heitor.
Na madrugada do terceiro dia, ele ouviu passos pesados no andar de cima. Quando subiu para investigar, encontrou o corredor deserto. Mas um detalhe fez o sangue gelar. As portas dos quartos, que antes estavam fechadas, estavam todas entreabertas, menos a sua. O desconforto se transformou em terror quando Isabela começou a perceber que os retratos antigos da família estavam diferentes. O quadro do bisavô, antes com uma expressão austera e rígida, agora parecia sorrir de forma quase imperceptível. No dia seguinte, o rosto de sua avó parecia mais sombrio, os olhos mais fundos, como se a própria pintura estivesse definhando. Isso sempre foi assim? Perguntou a Heitor e riu nervoso. Não tem como uma pintura mudar sozinha, ele disse. Mas, à noite, enquanto caminhava pelos corredores, Heitor percebeu que os olhos dos retratos o seguiam, como se estivessem vivos. Arthur, o mais cético dos três, decidiu explorar o sótão, onde seu pai nunca os deixava entrar quando crianças. Com uma lanterna em mãos, subiu as escadas de madeira rangente, levantou a tranca enferrujada e entrou em um cômodo repleto de poeira e móveis antigos. No centro, encontrou um espelho imenso, coberto por um lençol. Ao removê-lo, sentiu um arrepio na espinha. No reflexo, o sótão parecia idêntico, exceto por um detalhe: havia alguém atrás dele. Na manhã seguinte, Arthur não desceu para o café. Isabela e Heitor chamaram por ele. Bateram na porta de seu quarto, mas não houve resposta. Quando decidiram arrombá-la, encontraram o quarto vazio. A cama estava arrumada, o celular em cima do criado mudo e as roupas ainda no armário. Apenas uma coisa estava diferente. No espelho do quarto havia marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado sair dali. Quando revisaram as câmeras de segurança, viram o impossível: Arthur dormindo tranquilamente até exatamente 3h33 da madrugada, quando, sem qualquer expressão, levantou-se e caminhou para dentro da parede do corredor, desaparecendo sem deixar vestígios. Heitor queria fugir, mas Isabela o convenceu a ficar. Se saísse, perderiam tudo, e Arthur poderia estar apenas brincando com eles, certo? Mas, naquela noite, enquanto tentava dormir, Heitor ouviu o barulho da cadeira de balanço na biblioteca se movendo sozinha.
Quando criou coragem para verificar, encontrou a cadeira imóvel, mas o cheiro de perfume antigo estava mais forte. De repente, a porta da biblioteca bateu violentamente atrás dele e ele sentiu uma respiração quente em sua nuca. Quando se virou, a silhueta de Arthur parada no escuro do corredor, sem olhos, apenas buracos negros onde antes havia vida. O desespero os levou a revirar a casa. No escritório do pai, Heitor encontrou um alçapão escondido sob um tapete persa. Isabela, relutante, seguiu o irmão escada abaixo para um porão que não deveria existir. O cheiro de umidade era insuportável e a luz trêmula das lanternas revelava paredes cobertas de nomes esculpidos na madeira, cada um com uma data ao lado. Todos eram membros da família Montenegro. Isso é um mausoléu, sussurrou Isabela. E então viram algo ainda pior. O nome de Arthur estava ali, com a data do dia anterior. Mas o mais assustador ainda estava por vir. No final da parede havia 2 novos nomes esculpidos, recém-feitos, com datas futuras. Heitor 1403, Isabela 1503. Foi então que ouviram passos atrás deles. Lentamente se viraram e viram algo que jamais esqueceriam. Arthur, ou o que restava dele, sorrindo no escuro, seus dentes mais afiados do que deveriam ser. Isabela tentou fugir, mas cada corredor parecia se fechar ao seu redor. Portas, antes destrancadas, agora estavam seladas. Janelas estavam cobertas por um véu de sombras. Ela se escondeu em seu quarto, trancou a porta e rezou. Mas quando olhou pelo espelho, viu Arthur do outro lado, espiando por trás do reflexo, seus olhos vazios fixos nela. A vela que iluminava o quarto se apagou sozinha, e no escuro um sussurro tomou conta do ambiente. Você é a próxima. No dia seguinte, a mansão Montenegro estava silenciosa. Nenhum sinal de Heitor ou Isabela. Apenas os retratos na parede, agora com 3 novas figuras, seus rostos congelados em expressões de desespero. A mansão foi abandonada e se tornou parte do folclore local. Mas, de tempos em tempos, quem passa por ali jura ouvir risadas infantis e ver sombras nas janelas, acenando para os vivos. O legado Montenegro nunca morria, apenas esperava o próximo herdeiro.